Hora de falar sobre o Corinthians, que procura clubes para Héctor Hernández, centroavante espanhol contratado na metade do ano passado. Nunca conseguiu brilhar com a camisa alvinegra, mas com o Dorival Júnior virou a última opção. Só para você ter uma ideia, ele nem sequer tem sido relacionado para os últimos jogos e perdeu espaço até para o Guinegão, que subiu recentemente das categorias de base. Foi do Guinegão o único gol na derrota do Corinthians por 2-1 para o Bahia nesse sábado. Dorival Júnior já solicitou aos dirigentes alvinegros que o negociem. Ele não quer mais contar com Héctor Hernández. Resta saber se o Dorival Júnior fica por bastante tempo no Parque São Jorge. Só para completar em relação ao Héctor Hernández, chegou sem custos, custa na casa dos 450 mil reais por mês e não vai nem para o banco de reservas desde 23 de julho. Sua última partida foi há exatamente um mês, diante do Grêmio, empate em 1-1. Só para completar, 19 jogos, 2 gols e 1 assistência nessa temporada, desde que foi contratado, 24 partidas, 2 gols e 1 assistência, contrato até dezembro de 2026. A relação do Fabinho Soldado com a diretoria do Corinthians, não vou dizer que é ruim, mas está muito longe de ser saudável, como era a relação do Fabinho com o Augusto Melo. Até porque eu costumo dizer que o Augusto Melo era um lunático, né? Fazia contratações loucas, que isso agrada um executivo de futebol que amanhã vai embora e não está nem preocupado com as finanças do clube, como vai ficar o clube. É igual o Alexandre Matos, né? O Alexandre Matos, ele sai contratando e depois que se lasque, que o clube da maneira que vai ficar. É o nome dele que vale, né? No Fabinho Soldado também. Né, o que importa, contratou o Memphis por 6 milhões por mês, tudo bem que o Memphis, né, ainda nos dá um retorno, mas só tô dando de exemplo. Né, vai contratando o Coronado por 2 milhões, não interessa, ele não está nem aí. O importante, né, é o time ganhar e ele ser elogiado, né, enfim, estar bem no mercado, bem avaliado no mercado. Então, a situação do Fabinho Soldado, eu acho que pode esquentar mais se o Osmar Stabile realmente for eleito, né, presidente do Corinthians na reunião, na eleição, né, do próximo dia 24, né, 24 ou 25, né, que é numa segunda-feira, né, deixa eu ver aqui, numa segunda-feira, dia 25, tá? No dia 25 desse mês, na eleição no Parque São Jorge, eleição direta que os conselheiros vão votar. Por enquanto, 3 candidatos à presidência, o Osmar Stabile, o nosso querido Roque Cittadini, né? O nosso querido Osmar Stabile, o Roque Cittadini e o André Castro. Por enquanto, esses 3 candidatos. Se o Stabile vencer, eu acredito... eu vou falar um negócio para você, tá? Vou falar um negócio para você agora. Já que eu navego aí em todos os lados, porque eu não tenho um lado, sou um jornalista, então... Eu tenho contato com o André Castro, tenho contato com pessoas que apoiam o Roque Cittadini, tenho contato com pessoas que apoiam o Osmar Stabile. Eu acho que a batata do Fabinho Soldado está assando bastante, tá? Se o André Castro ganhar, eu não garanto que o Fabinho vai permanecer. Se o Roque Cittadini ganhar, eu também não garanto. Aliás, eu acho que se um desses 2 ganhar, ele não fica. E do Osmar Stabile, eu acho que o Osmar Stabile, com um cargo definitivo na mão, eu acho que vai tomar uma decisão mais ríspida se os resultados não vierem. Eu acho que já houve, né, alguns desgastes, né, em alguns casos no Corinthians, o último deles, o do Furquim, do Cauê Furquim, tá, que o Fabinho Soldado poderia ter articulado melhor a situação, mas não só essa. Até o empréstimo do Léo Maná causou um desgaste, tanto que não assinaram até agora o empréstimo do Léo Maná. Então, assim, a situação do Fabinho hoje, ouso dizer que é pior que a do Dorival. Só que é mais fácil, claro, mandar o Dorival embora, não é? Mas o Dorival ainda está respaldado, porque tem muitos desfalques e o Corinthians não entregou nenhum reforço que ele pediu, né? Aliás, né? O nosso querido Vitinho. Uma fonte me chamou e me disse o seguinte: pessoas importantes, tá? Samir, quem está lascando com o sistema defensivo é o André Ramalho, que é um zagueiro meigo, né? O André Ramalho é um zagueiro meigo. Falhou em Caxias, nos 2 gols, e hoje também. Só corre para trás. Eu até falei, o Mateuzinho também. E a frase foi: mas o zagueiro vem errando faz tempo.
tá? E aí vem a informação, né? Aqui é uma crítica em relação a André Ramalho, tá? Recentemente foi oferecido ao Corinthians o Rafael Tolói, quando o Corinthians ainda podia contratar antes do transferban, e o Corinthians não quis. Além do Rafael Tolói, foi oferecido. Parece que o São Paulo encaminhou a contratação, né? A fonte está me dizendo aqui. Parece que o São Paulo, não sabia disso. Parece que o São Paulo encaminhou a contratação do Tolói, né? Eu não sei se serviria, se ajudaria o Corinthians. Quantos anos tem o Tolói também, né? Não ia ajudar muito também. Mas foi oferecido ao Corinthians também o zagueiro Luizão, tá? O zagueiro Luizão, que fechou com quem o Luizão, tá? São Paulo já anunciou e tá com 34, né, o Tolói, né? Enfim, 34 tá velho também, né? Foi oferecido, tá? O Tolói, foi oferecido o Luizão e foi oferecido aquele zagueiro lá, como é que chama aquele zagueiro? Que... Isso daí eu tô lembrando, tá? Não é a fonte que falou agora, não. O que a fonte falou agora aqui é outra situação. Lembra aquele zagueiro que estava na Itália, saiu da Itália, foi para outro país, parece que está livre, foi oferecido, o Corinthians não quis, Luiz Felipe, esse aqui, ó, tá? E a fonte está me dizendo aqui que outros zagueiros, além do Luiz Felipe, do Luizão é jovem, acho que tem 22, 23, pô, e queira ou não, tá no futebol, tá no futebol inglês, velho, jogando ou não, tá lá. Eu acho que seria útil, tá? O Pablo Marinho, eu não lembro, eu acho que foi oferecido, mas foi lá atrás, né? Acho que foi no início do ano, o Pablo Marinho. O Luizão foi oferecido agora, recentemente, o Tolói agora, recentemente, o Luiz Felipe também, esse com 27 anos, tá? O Fabinho Soldado acredita, ele não aceita reforçar a zaga do Corinthians. Já houve pedido já da época do Augusto, da diretoria, muita gente fala com ele, o Fabinho acredita que o Corinthians está muito bem servido de zagueiro. Porque o Corinthians tem André Ramalho, que ele acha que descobriu a pólvora, né, contratando o André Ramalho. O Corinthians tem Gustavo Henrique, que eles estão querendo renovar. Só falta me dar 3 anos para o Gustavo Henrique também, né? Misericórdia. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Tem gente que fala, Gustavo Henrique aí, a fonte do Sami. Pô, se fosse minha fonte, não ia estar aqui falando, né? Renovar 3 anos com o Gustavo Henrique é sacanagem. Tomara que não seja verdade isso. Então o Fabinho Soldado alega que o Corinthians não precisa de zagueiro, por isso que ele recusa todos, porque tem o André Ramalho, o Gustavo Henrique, ele gosta muito do Kaká. Ele acredita que o Kaká ainda vai vingar no Corinthians, tanto que pagou 4 de euros, né? O Félix Torres e o João Pedro Tchoca, que é o melhor deles. Então, assim, há uma confirmação aqui, porque a fonte fala, Samir, outros foram, mas ela não quer me falar quais são os outros zagueiros. Podia até me falar, porque vai que um desses outros zagueiros é um zagueiro que a gente goste, né? Mas gostando ou não, eu já tinha falado isso para vocês, né? O que essa fonte falou que eu já sabia. Que o Fabinho Soldado já tinha me falado que na virada do ano, o Fabinho não quis zagueiro no início do ano, porque ele acreditava que o Kaká seria titular absoluto em 2025. O Fabinho tá pressionado, velho. Os caras estão de olho nele. Se os caras estão bravos que o Fabinho não tá querendo contratar zagueiro, não quer buscar zagueiro no mercado, agora não adianta mais. Tá? Quer dizer que há uma insatisfação com o Fabinho Soldado, velho.